Boa noite, pessoal. Eu me chamo Lorena Neri, juntamente com os componentes do grupo Kelly Cristina, Larissa Vitória, Micaela Guimarães e Riquelme Veiga, iremos apresentar um trabalho falando sobre morte e morrer, apresentado à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia, a pedido da professora Camila Cristina, da disciplina de Ética e Deontologia de Enfermagem. Introdução. A morte é um evento presente no cotidiano das pessoas e suscita sentimentos e reações variadas, apesar de o homem possuir consciência de que sua existência acontece dentro de um ciclo que se estende entre o nascimento e a morte. A morte ela é um fator biológico que encerra a vida, mas ela não se enquadra apenas nessa questão de encerramento da vida, como também um processo cotidiano, ou seja, que está todo dia ali, nós podemos observar que existem milhares e milhares de mortes. Nós podemos pegar aí a história da morte, nós temos aí em questão de guerras que morreram milhares de pessoas, questão de epidemias, e à medida que a tecnologia foi aumentando, por exemplo, o avanço da medicina, possuindo ali vacinas, antibióticos, para que se aumentasse a expectativa de vida, para que pudesse prolongar a questão da vida daquela pessoa que está doente, ou seja, diariamente, por exemplo, principalmente agora, de acordo com a pandemia, né? Nós estamos aí num momento, morrem milhares de pessoas, sem ser também com a pandemia, pessoas que morrem em trânsito, crianças que acabaram de nascer, ou até mesmo um idoso que está encerrando seu ciclo de vida, e pessoas com tratamento de câncer, com muita quimioterapia, já está ali na fase final, no estágio final, ou seja, a morte ela é um processo cotidiano, está presente ali, só que tipo, para a pessoa encarar essa realidade da morte, acaba se tornando complicada, mexendo com emoções, com várias outras coisas. Dentro do processo morte e morrer, o enfermeiro é um profissional que presta cuidados direto ao paciente, interage com ele e está em contato constante com o paciente, devendo transmitir segurança e toda a equipe, principalmente para os seus pacientes, para a família. Ou seja, o enfermeiro ele tem um papel ali fundamental, ele tem que ter cuidados técnicos, compreensão, proteção, segurança e transmitir e dar um conforto saudável para aquele paciente. Ou seja, imagina aí um paciente que recebe a notícia que está com câncer em estágio final, que tem ali 2 a 3 meses de vida. Como é que esse paciente não vai estar? E principalmente a família dele. Ou seja, portanto, a enfermagem deve assistir o paciente holisticamente, abrangendo suas necessidades, relacionando as esferas físicas, emocional, social e espiritual da pessoa. Ou seja, está ali dando assistência holisticamente para o paciente, para a família. Ou seja, o paciente ele acaba se tornando um psicólogo também. Ele, de tudo um pouco, ele é naquele momento. Boa noite a todos, eu me chamo Riquelme, sou aluno do 4º semestre de enfermagem da instituição Facite. Hoje eu vou falar um pouco sobre as percepções de morte, onde essa percepção de vivência de morte vem se transformando cada vez mais ao longo do tempo, junto com a sociedade, onde a sociedade transformou a morte em algo muitas das vezes normais, tranquilos de se lidarem. Porém, como todos sabemos, ainda existem os sentimentos de dor e sofrimento que ainda persistem nos dias atuais. Desde a idade média até os dias atuais da sociedade, existem dois conceitos que são emergidos sobre a morte e o processo de morrer, que é a passagem e a finitude. Bom, a passagem compreende uma concepção espiritual, onde as pessoas têm como transição o mundo material e o mundo espiritual. E algumas frases que são bem usadas nesse conceito de passagem, acho que algum de vocês já ouviram, eu acho que a morte é uma passagem, uma etapa da vida,
Eu acho que o nosso corpo fica e o nosso espírito vai para outro lugar. A morte é uma coisa desconhecida. A morte é continuidade, é separação e tristeza, é consequência da vida, é descanso, é dever cumprido. Já a morte vinculada à finitude pode vir acompanhada de tristeza e revolta, onde muitas das vezes as pessoas acham que a morte interrompeu uma vida, e isso reflete na hora de pensar sobre o assunto. Quantas vezes a gente já ouviu falar, fulano era tão jovem e morreu tão cedo? Geralmente essa frase se enquadra no conceito de finitude, onde a pessoa não aceita a morte e desenvolve sentimentos de angústia e dor. Bom, agora falando na morte de uma forma profissional, nós enfermeiros, desde a graduação, aprendemos diversas e variadas técnicas de lidar com a morte, para poder amenizar a dor e o sofrimento. A morte, a nossa profissão, serve para testar a nossa habilidade profissional e emocional. Como sabemos, profissionais que desenvolvem uma maior afinidade ou afetividade com seus pacientes têm uma maior chance de ter sentimentos profundos de tristeza e angústia ao saber da perda desse paciente. Isso faz com que o profissional desenvolva sentimentos de frustração e impotência do cuidado, ou seja, ele se sente incapaz de cuidar de outros pacientes, e isso na sua cabeça acaba criando um sentimento de despreparo técnico para poder seguir o seu trabalho. Ele se sente incapaz de lidar com os próprios sentimentos, e isso acaba afetando no seu trabalho, até mesmo com a sua própria família. Sentimento relacionado à morte e morrer. Retrata diversos sentimentos emergentes. Essa deve ser exaustivamente explorado e considerado que o autoconhecimento é um processo importante a ser visto a fim de melhor lidar com a situação, que implica na manifestação de emoções profundas, principalmente em relação com a morte. Os sentimentos são de tristeza, fracasso, dor, frieza, perda, medo, erro. Esses são alguns tipos de sentimentos. Abordaremos um pouquinho também sobre os 5 estágios do luto. O primeiro estágio do luto é a negação. O primeiro estágio do luto é um sentimento diante a notícia da doença terminal para o paciente ou de um morto para o enlutado, independente de como tomou conhecimento do fato, funcionando como para-choque, para que o paciente ou enlutado se acostume com tal situação. É preciso aguardar o momento oportuno para aproximar-se dele, observando o sinal demonstrado, aceitar parcial a frase que segue habitualmente aos que se utiliza da negação por muito tempo, e consistir em um estado temporário do qual a pessoa se recupera gratuitamente até acostumar-se com a realidade e começar a reagir. O segundo estágio é a raiva. O segundo estágio do luto surge quando não há mais possível negar o fato e há sentimento de raiva, dor. O paciente ou enlutado se pergunta: por que eu, não outra pessoa? Que podem variar muito em intensidade e frequência. Essa fase é mais delicada, a pessoa inconformada e pode ter atitude desagradável, piorando ainda mais o clima diante do tratamento ou em um velório. O terceiro estágio. O terceiro estágio é a negociação. A revolta anterior não trouxe alívio. Aí vem o pensamento sobre fazer algo e tentar reverter o acontecimento. A pessoa em iminência da morte, a pessoa com vínculo afetivo, pensa em
fazer promessa, pactos, receber alguma graça, algum milagre. Então, a pessoa não quer acreditar que realmente foi isso que aconteceu e pensa em reverter essa situação. O quarto estágio é uma depressão. Inclui no sentimento de debilitação, tristeza, acompanhada da solidão, saudade, e funciona para o paciente em seu entorno, como uma preparação para a sua perda. Essa fase requer muita conversa, intervenções, ativa para parte do que estão à sua volta, do modo que possa evitar uma depressão silenciosa. Isso porque só que quem consegue superar a angústia e a ansiedade são capazes de alcançar a próxima aceitação. O quinto estágio. O quinto estágio é a aceitação. Após externar o sentimento de angústia, já consegue vencer os estágios anteriores. Chega agora o momento em que a saudade se torna mais sossegada, com mais paz e começa a ter condições de se organizar na vida. Portanto, a esperança é o sentimento mais comum a todos os estados de luto. Até os mais conformados espera por mais possibilidades de cura. Nesse momento, é fundamental o papel do médico, do enfermeiro, do psicólogo, conservar no paciente a esperança, tentando salvá-lo, para que ninguém se entregue. Então, esse estágio é o estágio da aceitação. Aquele estágio, mesmo com a dificuldade, tem sim seguir em frente. Boa noite, pessoal. Me chamo Micaele e agora nós vamos ver as estratégias de enfrentamento diante da morte. A dificuldade em se relacionar com um paciente com prognóstico de morte vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, as características apresentadas pelo paciente. Essas características seriam o quê? O que o paciente está expressando para você, enfermeiro, o que ele está sentindo, se ele está conformado já diante da morte, se ele está triste, essas características. O grau de dificuldade interna de cada um, que é o que eles sentem, né, bem similar à apresentada pelo paciente, que é o que eles sentem em lidar com o problema, ou se eles já têm uma opinião formada sobre o que é a morte, sobre se eles esperam ela ou não, se eles estão sentindo algo bom ou ruim, vai depender desse grau de dificuldade que cada um vai ter, né, na verdade. E, assim, de modo geral, os enfermeiros, o profissional de enfermagem, né, não é permitido viver o luto de outros. Tem essa perspectiva, né, de que o profissional de enfermagem não é permitido viver o luto de outros. Talvez porque eles não estão preparados para conviver com essas manifestações somáticas e emocionais. E também a visão de que o profissional ele deve ser um ser frio, né, ou indiferente na situação da morte. E entre as estratégias de enfrentamento, pode ter uma maior facilidade para uns profissionais e uma maior dificuldade para outros diante da morte, né? Entre eles estão a negação, a criação de rotinas e o afastamento. Essas três ações podem te ajudar, né? E pode dificultar para outros. Mas entre elas, a negação, a criação de rotinas e o afastamento vão tirar um total foco, né, daquele determinado paciente que está com prognóstico de morte, e você não vai ter uma dificuldade tão grande em lidar com a morte, né? Separar o emocional do racional dentro da sua unidade de saúde. Você está vivenciando todo o processo, né, da morte, mas quando sair de lá, você separar totalmente o emocional do seu trabalho e seguir em frente. E aprender a lidar com a vida e com a morte. Simplesmente pode ser mais fácil, né? Para umas pessoas e para outras pode ser mais difícil. Simplesmente aprender a lidar com a vida e com a morte, separar um do outro e pronto. Conclusão. Independentemente, né, do método e da forma com que os dados foram coletados, os sujeitos apresentaram percepções, né, sentimentos e enfrentamentos semelhantes ao respeito do processo de morte e morrer. E a evidência na extensão entre o ideal pessoal de cuidar e do paciente, que é a realidade particular, né, que se vive ao cuidar,
vai aparecer nos discursos e estão permeados de sentimentos das frustrações e impotência. E dentre as evidências, né, que relacionadas às estratégias de enfrentamento, destacou, né, no estudo a separação das emoções vividas no trabalho e na vida particular, e a resistência psíquica e a agressão que constitui determinadas atividades ao trabalho, em especial aqueles relacionados à morte.